Convidamos para compor a mesa doutora Manuela Prado Leitão e o Dr. Marcos Augusto Cerávolo. O próximo painel abordará o papel dos tribunais de contas, o papel do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no combate à corrupção eleitoral. Uma breve apresentação dos nossos palestrantes. A doutora Manuela Prado Leitão, doutora em Direito pela USP, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É pesquisadora do Grupo de Estudos Aplicados ao Meio Ambiente da Faculdade de Direito da USP. É atualmente coordenadora do Observatório do Futuro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, núcleo responsável pelo monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nos municípios do Estado de São Paulo. Dr. Marcos Augusto Gomes Cerávolo é pós-graduado em Tecnologia de Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal e bacharel em Administração de Empresas. É palestrante da Escola Paulista de Contas Públicas desde 2009, pregoeiro do TCESP desde 2016, coordenador da Comissão Permanente de Análise de Jurisprudência do TCESP desde 2017, coordenador junto à Secretaria Executiva do Fórum de Combate à Corrupção no Estado de São Paulo, exercida pelo Tribunal no ano de 2017. Com a palavra, os palestrantes. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, é um prazer estar aqui. Primeiro, cumprimentar os palestrantes, Dr. Luiz Carlos, Dr. Luciano, ambos santos, né? Me solidarizo com a dor dos colegas, porque eu, como bom torcedor corintiano, sei como é ter um apito inimigo contra o time. Então, vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa, pegar uma frase deles muito importante antes de a gente passar aqui para os nossos agradecimentos iniciais aqui, do voto tem consequência, né? E o que a gente vai falar aqui um pouco é a consequência do voto do Tribunal de Contas. Né? Porque o Tribunal de Contas, com as decisões dele, a gente vai abordar aqui, a consequência que pode advir disso é entrar na lista de responsáveis de contas julgadas irregulares. Então, né, já falando sobre essa consequência do voto. A gente não pode deixar de agradecer aqui, né, Manuela? Primeiro, o Dr. Renato Martins Costa, o presidente do tribunal, o Dr. Beraldo, que é do gabinete que nós fazemos parte, o Dr. Mendes, a doutora Tereza, que estão presentes aqui, pela confiança em nós aqui, para a gente tocar essa tarefa. Agradecer a Manuela aqui, minha companheira, a Mônica, que ajudou, a Patrícia também, que ajudou, fundamentais da nossa apresentação aqui. A Escola de Contas sempre dando aquele apoio super necessário, a comunicação social, o pessoal aqui do auditório aqui da nossa técnica, que sem eles também isso aqui não aconteceria. Fazer uma menção ao Dr. Gustavo Húngaro, que não pôde estar presente hoje, mas ele é o atual secretário executivo do Foco SP. Ano passado tivemos a honra de trabalhar junto à Secretaria Executiva, o Dr. Beraldo foi o secretário, e é um prazer estar aqui de novo, né, no âmbito do Foco, dessa vez aqui desse lado da mesa. Dr. Rafael estava aqui, a gente já cumprimenta, a doutora Aline, a doutora Ana Laura também, representando o Ministério Público, que é quem toca essa ação, né, o Ministério Público, a sexta ação do Foco de 2018, idealizada justamente o ano passado, né, pelo secretário executivo, Dr. Beraldo, Dr. Mendes, e que esse ano a gente está como colaborador. Aliás, o tribunal é colaborador em outras ações do Foco e coordena a segunda ação, que é essa aqui que está acontecendo, capacitação e treinamento, né, que é a doutora Bibiana, que é a coordenadora. Então, agora vamos passar aqui para o nosso, finalmente, aqui. Vamos lá. Então, a gente vai abordar o papel, está na tela? Está na tela. Do Tribunal de Contas no combate à corrupção eleitoral. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que deixar claro aqui, vamos dar um contexto da atuação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? Para quem talvez esteja familiarizado e para quem já está, só reforçar. Qual que é a missão do tribunal? É fiscalizar, orientar para o bom e transparente uso dos recursos públicos e, aqui é importante, em benefício da sociedade. Porque, afinal de contas, nesse país em que os impostos são tão altos, né, que a gente paga imposto para tudo, tem que ter uma reversão, isso em benefícios para a sociedade. E o Tribunal de Contas, como órgão de controle externo, tem um papel dele muito importante também, assim como todos os outros órgãos envolvidos do Foco, e esse é a grande liga que tem, né? A gente trabalhar em conjunto, a atuação em conjunto, para quem sabe a gente fazer uma coisa bem melhor do que vem sendo feito. E a gente está conseguindo, aos poucos, caminhar. A visão de futuro do tribunal, né, que ele vem trabalhando, é uma visão de futuro que já vem sendo implementada, como nós vamos ver em breve aqui.
ser uma instituição de referência no controle da efetividade e na aplicação dos recursos públicos. Então não basta, já há muito tempo a gente sempre olhou a legalidade, a conformidade, a formalidade da despesa. O tribunal já há algum tempo, ele vem olhando, aplicou, por exemplo, o mínimo no ensino, mas como aplicou o mínimo no ensino? Aplicar 25% do que está no orçamento é muito lindo, desde que tenha reflexos práticos. Quem teve a oportunidade de acompanhar os debates de ontem, os candidatos do governo, viu bem qual a situação da nossa educação pública, né, que é uma pena. Eu estudei em escola pública, já não vou entregar a minha idade, mas eu estudei. Infelizmente, eu tenho filhos pequenos e a gente consegue colocar numa escola pública hoje? Então, fica aí a dúvida, né? A gente tem um papel aqui do lado do órgão de controle de verificar como é que está sendo aplicado esse recurso lá na ponta, para quem interessa, que são, no caso do exemplo, seriam os nossos filhos, ou nós mesmos na educação com um pouquinho mais velhos. Para isso, o tribunal criou o quê? Um plano estratégico. E nesse plano estratégico desse período, desse quadriênio de 16 a 20, a gente tem algumas ferramentas aí muito importantes que vão justamente em direção desta visão de futuro e dessa missão do tribunal. Quais são as fiscalizações quadrimestrais? Isso aqui, vamos deixar só dar uma... Começou em 2014, pessoal. O que acontece? A gente analisava as contas das prefeituras e dos gestores do exercício anterior. Fim do exercício, no exercício seguinte, íamos lá ver as contas anuais. A partir de 2014, além disso, o tribunal começou a fazer a concomitância. A cada quadrimestre, o tribunal vai lá para ver, que nem em 2018, ele já foi ver como é que está a execução hoje. Por quê? É um exame preventivo. Aí vem a questão de orientação e prevenção. O tribunal já tenta impedir falhas ou alertar, e aí o Aldesp também, com o sistema que quem trabalha com o tribunal já conhece de longa data, que foi uma grande conquista para o tribunal, ele já emite alertas que ao longo dos anos vão falar, município, você não está aplicando o suficiente nos mínimos constitucionais, por exemplo. Né? Então, essa é uma atuação muito importante. Outra atuação importante, que vem desde 2012 já, é um pouco mais anterior, são os acompanhamentos do quê? Da execução contratual. Até então a gente vinha o contrato, a formalização dele, se estava ok ou não, do ponto de vista formal, né, e documental. A partir de 2012, na verdade a gente já fazia isso um pouco antes, mas não era uma coisa tão sistematizada. A partir de 2009 já existia uma orientação, mas em 2012 a coisa começou realmente a ficar mais firme por conta de uma matriz de risco que foi criada no tribunal, que a gente tem, os órgãos informam para a gente os dados de licitação e contrato, e dentro dessas informações tem um sistema que gerencia os riscos de todas as informações e nos dá um ranking que os diretores das DFs e URs selecionam quais aqueles que eles entendem que são contratos que têm um risco que mereça ser investigado em loco, com visitas. Tá? Então aí tem o acompanhamento da execução. Então o tribunal vai lá na ponta, ver como é que está sendo executado durante a execução. Que eu acho que é importantíssimo também para prevenir, para orientar e para evitar aquilo que a gente já historicamente vê do dinheiro que começa investido, por exemplo, numa obra e a obra para no meio do caminho e a coisa não conclui. Qual o prejuízo disso é incomensurável. E a partir de 2014 também a gente começou a fazer o acompanhamento de ajustes de terceiro setor. E aí a importância do tema, porque a gente sabe que tem uma tendência da terceirização de algumas atividades da administração, né, um pouco por falta de estrutura mesmo da administração em gerenciar, em gerir isso é importante, mas o dinheiro que é repassado a essas entidades está cada vez maior. E se não tiver controle da parte da administração, esse dinheiro também, infelizmente, não vai ser investido muitas vezes como deveria. Por isso, o tribunal já está fazendo também acompanhamento em loco, com visitas, para ver se, por exemplo, aquela OS que foi contratada por determinada prefeitura está realmente cumprindo o que está lá no plano de trabalho do contrato de gestão. Se o termo de parceria para aquele determinado programa está sendo executado como deveria. Isso vai para os convênios, vai para todos os ajustes, porque o volume financeiro repassado, a gente sabe, é muito grande. Então o tribunal realmente já faz esse trabalho de acompanhamento mais de perto. Também tem uma matriz de risco para isso.
Temos também o que é as auditorias de resultado. Isso, na verdade, foi iniciado com as contas do governador do estado de São Paulo. Existe um setor específico aqui na casa que foi muito bem estruturado e já há anos ele faz o acompanhamento de programas de governo. Então, ele não fazia só acompanhamento da conta, lembra que a gente falou, do ano anterior. Durante o exercício, já há muito tempo, eles fazem um acompanhamento de diversos programas governamentais para ver a efetividade desses programas. Isso foi transposto para o municipal também. Então, no município, a gente faz isso. Além do acompanhamento quadrimestral, o tribunal faz o quê? A fiscalização operacional e ordenada. Até hoje, a gente teve 20 fiscalizações ordenadas desde 2016. O que é a fiscalização ordenada? O tribunal, no caso, elege um tema, por exemplo, merenda escolar, e sem avisar ninguém, porque é aí que está a grande pegada, o tribunal vai lá em determinado dia, todos os agentes de fiscalização do tribunal estão em loco dos municípios que são jurisdicionados a cada setor aqui da casa, para ver como está a merenda escolar, no caso aí vamos ver municipal. Em todos os municípios e lá no site do tribunal vocês podem ver os relatórios, as conclusões e as consequências disso, né? Justamente para tentar o quê? Impedir esses desvios, impedir a falta de gestão, que é uma coisa que o doutor Beraldo, o conselheiro Beraldo, sempre pontua, que é pior do que, às vezes, a má gestão, é uma gestão incompetente. Né? Às vezes, não é o desvio do recurso. A incompetência na gestão pode gerar um prejuízo tão grande quanto o desvio do recurso. Então, a gente tem aqui essas fiscalizações operacionais e ordenadas que são essenciais. A gente tem também, já há muito tempo, a interação com os jurisdicionados, porque o tribunal tem essa questão da orientação. Já foi o tempo em que o tribunal era um órgão punitivo. O tribunal é um órgão que orienta os jurisdicionados, interage com a sociedade, e isso é importante. Quais são os canais? A Manuela vai especificar melhor alguns canais assim que são muito importantes, mas assim, esses cursos da Escola de Contas, e aqui só um levantamento rápido, só em 2017 a Escola de Contas aqui do Tribunal fez 124 cursos com mais de 10 mil participantes. Tá? Isso para público externo, jurisdicionados, público interno aqui da casa. Então, assim, a gente tem os manuais, que são mais de 30 manuais. Esse aqui é um exemplo, porque é um manual, não sei se está bem visível o nome, porque tem tudo a ver com essa questão que nós estamos tratando aqui, que é a gestão financeira de prefeituras e câmaras, com as regras não apenas do último ano de mandato, mas como da legislação eleitoral, que a gente vai passar rapidamente. Os colegas que palestraram antes até abordaram já, mas a gente tem um manual específico com orientação sobre isso, que é importante também a gente deixar claro que existe. E temos os canais de comunicação que serão especificados pela Manuela. E a atuação do tribunal? Vamos lá agora então para a questão tribunal com a questão eleitoral. O que o tribunal faz que guarda a relação, né, com a questão de julgamento de contas? Ele julga as contas de quem? Administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, tá? Que causem perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Isso está onde? Na nossa Constituição Estadual. Tá? Então, dentro dessa função aqui, principal do tribunal, é que vem os julgamentos, muitas vezes, dos ordenadores de despesa que podem ensejar a inclusão na lista, que nós vamos falar já já. O que ele fiscaliza também? A aplicação de recursos repassados ao Estado e pelo Estado. Aqui seria o quê, pessoal? Seria o que a gente chama aqui de repasses ao primeiro setor. Se o terceiro setor são as entidades sem fins lucrativos, as OS, as OCIPs, aqui nós estamos falando do quando o Estado repassa por quê? Para os municípios. E tem convênios, né, de natureza, de N tipos de natureza que são feitos com os municípios. A gente vê isso também, o que é passado pelo Estado, principalmente aqui no caso nosso, pelo Estado, né? Aqui a gente vai para a lei orgânica, que aqui ela realmente faz uma remissão à Constituição Estadual, falando da competência. Ela só especifica que é no âmbito do Estado e dos municípios. Vamos lembrar que o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza 644 municípios e o governo do Estado de São Paulo, exceto a cidade de São Paulo, que tem um tribunal próprio, o TCM. E aqui na lei orgânica a gente é um pouco mais específico, né? O legislador foi específico, a gente fala que o tribunal vai julgar convênios, aplicação de auxílios, subvenções ou contribuições. Ele vai julgar contratos, ajustes e acordos.
que é o que a gente faz aqui e faz, o volume é grande. E a gente vai, como é que a gente faz as ferramentas, aqui a competência do tribunal, para chegar na lista que nós vamos falar já já. A gente tem umas ferramentas aqui de fiscalização, e aqui a gente destacou aquelas que estão mais afetas a esse tema de hoje, que é a corrupção eleitoral, que chama o QLIC Sense. O que é isso? Isso nasceu de um projeto que chama Lab Contas, lá no TCU. Ele analisa a matriz de risco por CNPJ. E dentro desse sistema, nós temos uma subpesquisa que dá para conseguir descobrir o que? As doações eleitorais feitas a candidatos com base em dados no TSE, por CNPJ. Tá? Por aí a gente já tem uma matriz de risco. A gente pode ver as doações de pessoa jurídica a sócio e sócio de candidato eleito, a sócio de candidato político. Então, por aí a gente já tem uma base de dados para conseguir cruzar informações, e acho que isso é uma coisa que é fomentada bastante aqui no Foco, né? Deu para perceber isso ano passado. A gente tem aí como exemplo a 4ª ação do Foco, que é bem ativa, bem atuante, e que faz essa interação entre os órgãos para o quê? Para troca de base de dados e informação. Acho que sem essa inteligência, a gente realmente vai ficar patinando, e essa inteligência está acontecendo, e essa troca é importantíssima para a efetividade da atuação dos órgãos que fazem o controle. Outra ferramenta importantíssima é o IEGM, criado pelo Tribunal, o Índice de Efetividade da Gestão, que vai na linha daquilo que a gente falou aqui atrás, que era do controle do resultado da aplicação. Então, aqui, para dar um exemplo, aqui, o IEGM, que é no âmbito municipal, ele abrange as 644 prefeituras, são 238 quesitos em 7 áreas distintas, que são analisados pelos nossos agentes de fiscalização. Eles vão lá para validar as informações prestadas. Isso vem sendo, obviamente, como todo o lançamento de uma ferramenta, aprimorado ano a ano, né, essa validação de informações, para que a gente possa ter um retrato. Primeiro, o retrato para a própria municipalidade. Como é que está sendo a minha gestão? Para ela poder adotar medidas para ela melhorar a gestão dela. E, claro, para a sociedade também cobrar, né, essa gestão nas áreas de saúde, são as áreas fundamentais para a nossa vida, né? Saúde, educação, planejamento, a gestão fiscal, a gente está vendo o que aconteceu com vários estados, infelizmente, do país, por causa dessa má gestão na parte fiscal. A defesa civil, o meio ambiente, que é importante, cada vez mais importantíssima, a questão da sustentabilidade, e a tecnologia da informação, que sem ela hoje fica difícil a gente ter inteligência realmente, ter agilidade para lidar com o volume de informações que a gente tem. E, recentemente, o tribunal lançou o IEGE também, que é no âmbito do Estado. Na verdade, esse lançamento já atingiu o nível nacional e já foi parar lá na ONU, depois a Manu também vai discorrer melhor. Mas no governo do Estado são 342 quesitos em 5 áreas que a gente elegeu como áreas sensíveis do governo. Saúde e educação, como sempre, né? Planejamento, gestão fiscal e aí a questão da segurança, pela própria competência do Estado para esse tipo de demanda. Então, nas eleições especificamente, o tribunal basicamente faz 2 papéis. O primeiro é subsidiar o exame de potenciais inelegibilidades. Como é que é isso? Com os julgamentos que nós vamos falar aqui, deixa eu passar aqui, mano. Um pouquinho aqui, ó. Aqui. Vai gerar o quê? Algumas contas julgadas pelo tribunal vão gerar a inclusão no nome de responsáveis por contas irregulares. Aqui nós temos, no dia 15 agora, o tribunal enviou a relação para o TRE, tá, como está previsto na lei eleitoral. Foram aqui 7.361 registros, e aí o registro é porque vai ter processo que vai ter mais de um responsável que foi considerado irregular, julgado como irregular. Mas em CPFs distintos, são 3.753 agentes, potencialmente, a gente coloca potencialmente porque, vamos lembrar, quem declara a inelegibilidade não é o Tribunal de Contas. É o TSE que vai declarar, a análise vai para o TRE, para o TSE, eles que vão analisar, dentre aquelas condutas, quais são passíveis de combinar com a inelegibilidade. E aqui é importante, as principais causas de inelegibilidade. Os senhores lembram que eu acabei de falar aqui do terceiro setor, né? Olha só a representatividade da prestação de contas de repasses ao terceiro setor.
por conta da rejeição de contas na prestação no repasse ao terceiro setor, 65% desse montante de registros que nós falamos aqui, de 7 mil processos, registros, melhor dizendo, tem um pouco menos de processo, tem relação com essa matéria. Por quê, gente? Isso aí dá um indício já da falta, muitas vezes a gente vê falta de gestão ou má gestão do dinheiro que é repassado. O que é a prestação de contas? Poder público repassa para uma entidade e eu tenho que fiscalizar, ela tem que provar para mim depois, ela vai prestar contas do que ela fez com aquele dinheiro. Nós temos um ajuste que dita as regras. Eu tenho que fazer A, B, C. Ela fez A, B, C. O poder público tem o papel dele fiscalizador nessa prestação de contas. Ele não pode simplesmente repassar e esquecer. E só lá no fim ver se ela prestou contas adequadamente. Então tem inúmeros casos de desvio, de não aplicação, aplicação indevida em objeto diferente do que foi acordado. E em muitos casos, o gestor que não fez o acompanhamento devido, ele vai ser responsabilizado por conta disso. Né? Seja até devolução de valores, tem uma série de consequências. Outra matéria, já que bem menos o percentual, mas ainda assim expressivo, são os balanços gerais do exercício. O que são isso? São as contas da administração indireta do Poder Executivo. Então aí inclui autarquias, fundações, algumas empresas públicas. Esses gestores também são responsabilizados e por conta de julgamentos irregulares, vamos lembrar, transitado e julgado, aqui no Tribunal de Contas, eles são incluídos também nessa relação. Os apartados de prefeitura, pessoal, o que é apartado de prefeitura? Vamos lá. As contas de prefeituras, dos gestores, o tribunal emite um parecer prévio. Não é julgamento, é um parecer prévio que será submetido, no caso das prefeituras, às câmaras municipais, que podem ou não confirmar o parecer técnico do Tribunal de Contas, ok? Algumas matérias, às vezes, a conta da prefeitura, enquanto gestão, pode até vir a ser aprovada. Mas algumas matérias podem ser destacadas. O conselheiro, o relator, pode entender que essa matéria aqui eu quero ver com mais cuidado aqui, separadamente. Entendo que ela não prejudique as contas como um todo, mas eu quero ver com mais detalhe. E ele determina que seja apartado. Por conta dessas questões apartadas, que aí envolve remuneração de agentes políticos, adiantamentos, repasses também a entidades, pode ser também contratos. Por conta dessa matéria, 8% dos nomes que estão lá são decorrentes de julgamentos desse tipo de situação. As contas, um pouquinho bem próximas, são as contas das câmaras municipais, que o tribunal, ao contrário do prefeito, o tribunal faz julgamento, né? Sempre, claro, passível de recurso, mas uma vez transitado julgado, 7% dos responsáveis pelas contas de câmaras municipais também entraram nessa lista de responsáveis. E, finalmente, aquela prestação de contas de repasses a órgãos públicos. Esse é um valor um pouco menor, 1%, porque também o tribunal vem vendo isso há pouco tempo. O terceiro setor, o tribunal já acompanha há muito mais tempo. Salvo engano, de 2005 começou a... Eu tenho até um colega aqui, o Elias, aqui. A gente começou a aprimorar mais isso aqui com as instruções que a gente teve sobre a matéria. Vamos só voltar um pouquinho aqui agora. Outro papel do tribunal... vamos só falar das contas rejeitadas, né? Vamos lembrar que as contas rejeitadas aqui tem que ser regularidade, a inelegibilidade que não é declarada pelo tribunal é de 8 anos por contas rejeitadas por regularidade insanável, por ato doloso de improbidade e decisão irrecorrível, né? E aqui vale lembrar que a frase muito importante do ministro Marco Aurélio Mello, que ele fala que o dolo fica evidenciado pelo desrespeito às leis e princípios administrativos, como também pela inobservância alerta do próprio Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas tem N mecanismos hoje que fazem alerta à gestão pública, ao gestor público. O Aldesp já vem há muito tempo, que é um alerta eletrônico e já automatizado muitos deles, e a fiscalização, principalmente essa que vai in loco é lá, fiscalizar realmente lá na origem, são mais de 3 mil órgãos que o tribunal fiscaliza in loco todo ano. Então, essas orientações também são importantes para ir ajustando a gestão. Esses relatórios das quadrimestrais são alertas, as ordenadas são alertas, tudo isso vai depois para o relatório final da conta anual daquele órgão.
E qual que é outro papel do tribunal importante? Auxiliar na fiscalização de contas de campanha, né? E aqui, vamos aqui, ó. Não, aqui já vai. Bom, aqui é o convênio que a Manu, desculpa, é que a Manu vai falar do convênio que o tribunal fez com o TRE para fazer essa outra função aqui. O que é importante a gente destacar ainda, antes de eu passar a palavra para a Manu aqui? As causas de inelegibilidade, as vedações da lei eleitoral. Estão naquele manual, que eu passei a capinha para vocês, são essas principais. No ano da eleição, os aumentos da remuneração do servidor não pode ser superior à reposição inflacionária do último ano. Tudo isso, quando a nossa fiscalização vai em campo, ela vai verificar isso também. Os colegas que palestraram antes até falaram que é importante o tribunal destacar, e aí fica um alerta a mais, não que não seja feito, para a nossa fiscalização sempre destacar, olha, possível infringência a uma vedação na lei eleitoral. Se constatado, obviamente que isso é um indício ainda, depois de instruído esse processo inicial, esse vai passar pelos órgãos técnicos aqui da casa, contraditório, ampla defesa, eventualmente uma decisão desfavorável é passível de recurso, mas é legal, a gente fala que a fiscalização, e ouvindo a fiscalização, a gente tira o retrato, né? A gente vai lá, tira o retrato e traz aqui para o conselheiro fazer o juízo, que ele entender que é o adequado. O que mais? 3 meses antes, não pode ter gasto com publicidade institucional. A exceção, é lógico, é uma situação de urgente necessidade. Ou as propagandas de bens e serviços de estatais, aquelas que atuam, que fazem concorrência no mercado. Os gastos com publicidade no primeiro semestre não podem ultrapassar também a média do primeiro semestre dos 3 anos anteriores. Nós temos comunicados aqui alertando, e em todo ano de mandato o tribunal vai com os cursos, né, os encontros com agentes políticos, ele faz já 22 edições, e ele vai alertando sempre no último ano de mandato quais são essas vedações, para justamente fazer aquele trabalho preventivo. O que mais? Os serviços com distribuição gratuita de bens, os colegas até falaram com mais propriedade aqui sobre isso. Ceder ou usar bens móveis ou imóveis, funcionários, materiais custeados, tudo isso aqui é vedação da lei eleitoral, que é observada pelo tribunal. E aqui vale a gente destacar aqui da questão da conta da prefeitura, né? Que é um parecer. E tem essa decisão aqui dos recursos especiais do STF, que é a exclusividade da Câmara Municipal, a competência para julgar as contas de governo e contas de gestão de prefeitos. Então, isso aqui é uma coisa que para os tribunais de contas ficou uma coisa, como é que eu vou dizer, que a gente ainda tem que tentar, não combater, mas assim, crescer essa discussão, retomar uma discussão, porque fica aqui como um mero parecer prévio opinativo, e ele é um parecer prévio mesmo, mas é um parecer técnico, e vocês, senhores, podem ver que com essas ferramentas que o tribunal vem desenvolvendo ao longo dos anos, é um parecer técnico que também está vendo o resultado lá na ponta. Então não é um parecer só formal e documental. Talvez ele porque o que acontece, ele vai muitas vezes para o Poder Legislativo, eles não têm prazo para apreciar esse parecer. Então aquilo fica parecer. Muitas vezes, se tiver maioria, ele pode derrubar o parecer do tribunal por 2/3. Aí já foge da nossa competência, é um julgamento político e técnico. Aqui a gente tenta dar subsídios para o Poder Legislativo poder fazer uma avaliação da gestão realmente municipal. Então agora eu vou passar a palavra para a Manuela e agradeço a todos. Bom dia a todos. Eu queria continuar aqui a fala do Marcos. O Marcos expôs muito bem como que é essa atuação do Tribunal de Contas em si mesmo, né? Então, exclusivamente como que ele atua olhando as contas, fazendo os pareceres, fazendo as nossas fiscalizações, das suas mais diversas formas. Mas o tema tanto da efetividade de uma gestão municipal, estadual, ou mesmo do combate a todas as formas de corrupção, requer um olhar um pouco mais abrangente, um pouco mais fora de uma única instituição, e é isso que a ação aqui do Foco SP
vem procurando fazer, que os nossos palestrantes aqui anteriores também expuseram, como é importante esse diálogo entre as instituições. Então, eu passo agora a trazer esse olhar um pouquinho mais abrangente, saindo do Tribunal de Contas e vendo um pouco o diálogo que ele tem com outras instituições, do que nós poderíamos talvez chamar de um controle intersetorial, ou melhor, um controle interinstitucional. E eu gostaria de contextualizar esse diálogo dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não sei se todos têm conhecimento sobre esses objetivos, mas no ano de 2015, os países integrantes da ONU se reuniram e elaboraram uma declaração, um conjunto de objetivos, de 17 objetivos, que se desdobram em 169 metas, que têm que ser alcançadas por esses países até o ano de 2030, daí a chamada Agenda 2030. São objetivos que se organizam em torno de 3 pilares, principalmente, que estão aí expostos, né? O crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ao meio ambiente. E eles são objetivos muito abrangentes, acho que os senhores não vão conseguir ler todos aí, mas eles passam desde erradicação de pobreza, qualidade de educação, saúde, até a questão de fortalecimento de instituições e também o estabelecimento de parcerias para atingir esses objetivos até o ano de 2030. A implementação desses objetivos requer essa ação integrada, e aqui é uma ação integrada não só dentro do setor público, mas também com o setor privado e principalmente com a sociedade civil. Então, todos têm que fazer a sua parte para alcançar esses objetivos. E o Tribunal de Contas, ele se insere nesse contexto porque exatamente ele expõe para o seu jurisdicionado, expõe para a sociedade quais são os problemas que acontecem em determinada gestão, municipal ou estadual. Quando ele expõe esse problema, não apenas mostrando as irregularidades, sancionando, mas também cada vez mais envolvendo um seu lado pedagógico de apontar para os gestores onde eles podem melhorar, ele estabelece aqui um apoio a uma governança entre as instituições. Com essa ideia, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento entrou em contato com o Tribunal, foi feita uma parceria no ano passado, e como fruto dessa parceria foi criado o Observatório do Futuro, que é um núcleo aqui dentro do Tribunal que realiza um monitoramento e um auxílio, né, às gestões para cada vez mais a implantação e a execução desses objetivos que foram estabelecidos até 2030. E essa parceria foi feita porque se identificou que no nosso IGM, diversos dos setores em que o IGM traz as informações, né, então o IEDUC, de educação, saúde e ambiente, planejamento, tem alguma sintonia com esses objetivos da ONU. Muitos dos quesitos, inclusive, se identificam com as metas que foram estabelecidas. Então, tendo isso como base, essa parceria foi feita com o PNUD para que o IGM também se torne uma das ferramentas de monitoramento desses objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu gostaria de ressaltar aqui no âmbito do FOCO-SP o ODS número 16, que tem esse enunciado, né? Ele busca a paz, a justiça e as instituições eficazes. E o enunciado de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, buscando todos construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Na semana passada, nós tivemos aqui no Tribunal de Contas a Semana Jurídica, que tradicionalmente nós temos nessa época de agosto, e esteve aqui, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, e ele ressaltou na sua fala a importância de se construir as instituições fortes para o amadurecimento da nossa democracia,
para efetiva aplicação da nossa Constituição e como as ações que o Brasil vem desenvolvendo no combate à corrupção vem auxiliando a essa construção. Dentro desse objetivo maior de construção de instituições eficazes, existe uma meta, a meta 16.5, que estabelece claramente que a redução da corrupção em todas as suas formas tem que acontecer até o ano de 2030. E, então, aqui nós podemos incluir também a corrupção eleitoral. O objetivo número 17, por sua vez, fala das parcerias e os meios de implantação dessas parcerias. Então, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. E lembrando que desenvolvimento sustentável não é só a questão ambiental, não é só a questão econômica, mas também a questão social e, por trás da questão social, a questão política. Então, uma sociedade, um país livre de corrupção, com baixos índices de corrupção, também alcança elevados níveis de desenvolvimento sustentável. A meta 17.17 fala no incentivo e na promoção de parcerias públicas, foi o que nós destacamos aqui, mas também público-privadas e principalmente com a sociedade civil. E nesse contexto, eu já destaco algo que a nossa lei eleitoral já previa, antes mesmo da criação desse objetivo da ONU, que é o que vem estabelecido, aí, como está na tela para os senhores, no artigo 11, no parágrafo 5º, a necessidade dos tribunais de contas tornarem disponíveis à justiça eleitoral a relação daqueles que tiveram as suas contas rejeitadas por alguma irregularidade insanável. Então, aqui entra o nosso papel, como o Marcos expôs, de elaborar uma relação de apenados e encaminhar essa lista à Justiça Eleitoral, para que depois isso sirva de subsídio para ela apurar se realmente houve algum tipo de dolo, alguma improbidade administrativa que possa potencialmente gerar a inelegibilidade de algum candidato, ou, mais ainda, que traga indícios de alguma corrupção eleitoral. Além disso, a própria lei eleitoral também traz, lá no seu artigo 30, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, e que, para isso, lá no parágrafo 3º, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos dos tribunais de contas de todas as esferas pelo tempo que for necessário. A Lei Complementar 64 de 90, alterada pela Lei da Ficha Limpa, também estabelece que os tribunais e órgãos de contas, entre outros, auxiliarão a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais. Então, a nossa legislação já prevê essa necessidade de parcerias. E, em função disso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já há muitos anos, firma acordos de cooperação com órgãos da Justiça Eleitoral, né, aqui especificamente o TRE, já houve alguns também com o TSE. Este ano de 2018, nós firmamos um acordo de cooperação com o TRE, exatamente para que o tribunal ceda alguns de seus servidores ao TRE, para auxiliar nessa missão. Então, de verificar as contas de campanha de candidatos eleitos, dos primeiros suplentes e o partido do candidato majoritário ao governo. O período de apuração dessas contas vai desde setembro até o final do ano, até 12 de dezembro, salvo engano. E como é que é feita essa apuração, né? Quais são os principais itens avaliados? Então, primeiro, os técnicos em conjunto, os nossos junto com os TSE, analisam a consistência de todas as informações que foram prestadas pelos partidos nas campanhas eleitorais,
confirmam se todos os fatos que foram alegados pelos prestadores de contas realmente são verídicos, os números batem, analisam todas as fontes, fontes diferenciadas para isso, além de conferirem cálculos, examinarem os demonstrativos, os recibos de doações, e toda a análise de receitas e despesas que foram declaradas, e isso é algo que o nosso tribunal pode contribuir muito, porque é o nosso dia a dia, a nossa fiscalização faz essa análise comumente, né, seu arroz com feijão. Bom, em acordos passados, quais foram alguns indícios, né, que acabaram gerando algumas irregularidades que foram constatadas? Então, alguns exemplos nós pensamos aqui para os senhores. Então, primeiro, será que houve alguma doação de um dirigente de uma empresa que teve um contrato celebrado com a administração? Bom, se houve, não necessariamente isso é uma irregularidade ou isso é corrupção. Não. Isso pode levantar um alerta de que, potencialmente, alguma coisa pode haver algum tipo de favorecimento, algum tipo de vantagem. Mas não é matemática. É lógico que todos esses elementos são meros indícios que depois precisam ser analisados com cautela. Então, com base nas irregularidades que são constatadas, né, os técnicos elaboram pareceres, técnicos lá do TSE, com auxílio nosso. Esse parecer técnico é encaminhado para o Ministério Público Eleitoral, que, por sua vez, verifica se há ali uma substância para oferecer uma denúncia, e aí a Justiça Eleitoral vai apreciar realmente se é um caso de dolo ou não. Também outro tipo de irregularidade, né? Há empresas de candidatos que prestaram serviço para a campanha e fizeram as doações, agora tem essa vedação da doação de empresas também. Doações cuja origem não pôde ser identificada. Então, será que esse recurso que entrou para a campanha ele tem uma origem lícita ou ele resulta de alguma questão de lavagem de dinheiro? Então, isso também é um outro alerta que desperta uma maior atenção dos técnicos. Pagamento de militantes acima dos limites, né? Aqui na palestra anterior também já foi dito dos limites, imagino que à tarde isso vai ser melhor abordado. E também como é que ficam as doações daqueles que são beneficiários de programas sociais. Então, se analisa-se nos cadastros daqueles que são beneficiários de programas sociais, se há meios deles contribuírem com as campanhas ou não. Se não há, é um novo alerta também que se desperta para ser averiguado posteriormente. Outras parcerias que o tribunal também já celebrou. Então, recentemente foi feito um acordo com o Ministério Público de São Paulo, mediante o qual os promotores poderão ter acesso aos dados dos nossos processos. Os nossos processos são eletrônicos, em sua maioria. Hoje em dia, estamos tentando acabar com os processos físicos, né, em papel, exatamente para dar maior celeridade, para facilitar esse acesso. Então, para o Ministério Público, hoje é bastante fácil eles entrarem na nossa página, na internet, tem um item específico para acesso pelos promotores, que eles podem analisar todos os nossos processos, prestação de contas, os contratos, admissão de pessoal, enfim, que eles queiram pensar alguma informação para sustentar algum inquérito civil deles, isso é possível. E então esse compartilhamento de dados, que o Marcos também apontou bem anteriormente, é imprescindível para esse fortalecimento das parcerias, para a eficácia das investigações, e, enfim, para a construção dessas instituições fortes que eu mencionei. O Marcos também comentou sobre o Lab Contas, né, que é todo um sistema que foi desenvolvido no TCU para desenvolvimento de matriz de risco e que nós também temos contato para o desenvolvimento das nossas ferramentas aqui da fiscalização.
O Tribunal de Contas integra a Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas em todo o Brasil, que, por sua vez, também vem trabalhando no tema do combate à corrupção. Recentemente, em 2015, se eu não me engano, foram feitas uma série de propostas, 15 propostas, se não me engano, de medidas para o combate à corrupção. Então, como, por exemplo, o endurecimento da lei da ficha limpa, para que também a não aplicação do mínimo constitucional em educação seja uma causa de inelegibilidade, que os próprios tribunais de contas, eventualmente, possam emitir pareceres técnicos prévios sobre contas de campanha e contas de partido, vedação da nomeação para cargos em comissão daqueles que já tiveram contas julgadas irregulares, enfim, uma série de medidas que estão sendo estudadas, algumas que poderão, quem sabe, futuramente vir a ser implementadas. E, de uma forma ainda mais abrangente, a gente começou, então, no micro, falando do Tribunal de Contas. Agora eu mencionei desse controle por meio de parcerias, e agora, numa forma mais abrangente, uma visão mais macro, a importância do controle social. Então, os eminentes palestrantes anteriores mencionaram a importância do cidadão acompanhar a gestão do seu candidato, se realmente houve, o programa está sendo realizado, executado, se há alguma coisa estranha ou não. Então, cada vez mais nós temos que ter acesso às informações e fazermos a nossa parte também. E como que o tribunal vem contribuindo para isso? Bom, primeiro, ressaltando novamente na meta, no objetivo 16 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ideia de construção de instituições eficazes, a meta 16.6 fala na construção dessas instituições de forma que elas sejam responsáveis e transparentes. A meta 16.7 fala na garantia da tomada de uma decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa. E a 16.10, assegurar o acesso público à informação. Então, vejam que, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, feitos, criados numa discussão internacional lá da ONU, tem tudo a ver com a nossa atuação, com o nosso dia a dia aqui no Brasil, e como nós temos que procurar implementá-las. Então, aqui no Tribunal de Contas, como já foi mencionado, cada vez mais o tribunal vem desenvolvendo esse lado pedagógico. Então, todos os anos são realizados os nossos ciclos de debates, que já vão aí na sua 22ª edição, que são contatos que o tribunal tem com os gestores, com lideranças políticas, exatamente para esclarecer dúvidas, disseminar boas práticas, fomentar cada vez mais a criação de ouvidorias, de acesso à informação, enfim, ter debates mesmo sobre uma gestão pública efetiva. Os manuais, como o Marcos já mencionou, nós passamos recentemente por uma atualização, uma remodelação do nosso site, e agora está muito fácil identificar. Logo quando vocês entrarem no site do tribunal, existe um ícone específico para publicações e manuais. Então, todos os manuais que o tribunal já elaborou estão lá, e manuais dos mais diversos tipos. Então, sobre a lei da responsabilidade fiscal, a adequação da gestão financeira dos municípios em época eleitoral, em época comum, como a estruturação de um controle interno da administração, a relevância disso. Enfim, os manuais não são feitos só para os nossos técnicos, mas são feitos para os cidadãos também adquirirem conhecimento sobre a nossa atuação. Foi só complementar o que a Manuela falou, que o tribunal já há alguns anos vem apostando realmente na capacitação do controle interno. Lá na Constituição está previsto, que o controle interno atuará em consonância com o controle externo. Então, é um trabalho realmente
de complementação, né? Se tiver um bom controle interno já no início da coisa, e a gente vê muitos casos que tem, né? Controles internos eficientes, eles vão evitar que irregularidades sejam praticadas e que depois lá na frente o Tribunal de Contas tenha que intervir no processo. E nesse sentido ainda, o Tribunal expede pela sua Secretaria de Diretoria-Geral uma série de comunicados, uma espécie de norma que realmente instrui o jurisdicionado como que ele tem que fornecer os documentos, como que ele pode montar esse controle interno, enfim, sempre buscando adequar a interpretação da lei para o alcance do jurisdicionado. E também os nossos índices, o índice de efetividade da gestão municipal e o da gestão estadual, que já foram aqui mencionados, porque esses índices eles são compostos por uma série de quesitos. Por exemplo, o município possui um portal de acesso à transparência, o município possui um órgão de controle interno, o município, no tema da saúde, dispõe de postos de saúde com vacinas adequadas, medicamentos, enfim, uma série de quesitos são respondidos pelos municípios e depois validados pela nossa fiscalização. E são elaborados relatórios em cima desses quesitos, dando esse índice, como é que está a efetividade, né, o impacto da gestão do gasto público em cima dos programas, em cima do planejamento, se ele realmente está sendo realizado, e isso tudo auxilia o cidadão a verificar se o candidato que foi eleito realmente está cumprindo aquilo que prometeu, ou se não está, por que não está, e se está fazendo um gasto eficaz, um gasto de qualidade. E, na medida, isso diretamente, mas como é que vamos combater a corrupção com isso? Na verdade, esses são instrumentos que despertam alertas em todos nós e mostram, bom, se não está acontecendo exatamente como foi planejado, o que está errado? E isso que está errado é por quê? Será que esse desvio é uma conjuntura, algum problema momentâneo de recursos, escassez de recursos, ou será que existe alguma vantagem indevida aí por trás? E isso não só o tribunal tem acesso, mas toda a população tem acesso. Então, nesse quesito da transparência, em relação aos jurisdicionados, aos fiscalizados, o tribunal expede as suas newsletters, tem ali o sistema SysPush, que qualquer um pode receber a newsletter do tribunal, pode saber quais são os relatórios de alertas que são emitidos, os relatórios de instrução da gestão fiscal, ter o acompanhamento dos processos em que estão envolvidos, o próprio GMGE. E também, em relação à sociedade, existem aplicativos que são gratuitos, pode baixar no celular para o cidadão acompanhar em tempo real como é que está a situação do seu município em relação aos índices, pode denunciar casos aqui para o tribunal, junto com também o aplicativo do Fiscalize com o TCESP, ou com o nosso web denúncia ligado à ação do Foco SP no nosso site. O tribunal apura essas denúncias, aquelas que realmente têm algum fundamento, né, em relação à má qualidade da gestão, algum desvio de recurso, não aplicação dos recursos como deveriam ser feitos. Se realmente há fundamentos, o tribunal até encaminha isso para iniciar um processo de apuração de contas, enfim. Aqui é interessante que a gente já teve casos, né, de a informação, porque acontece, os índices de efetividade da gestão são informados pelo município e validados pelo tribunal. E já teve vários casos que, com essa ferramenta Fiscalize com o Tribunal de Contas, o cidadão vai lá e fala, olha, essa unidade de saúde que falou que está ok, não está, olha aqui a foto aqui, e manda para a fiscalização apurar. Aí, naquelas visitas, muitas vezes quadrimestrais ou na próxima ordenada, ou quando for fazer a fiscalização ordinária, que ela já está programada, vai lá para verificar justamente aquele apontamento. Então, é aquela interação, é o tribunal também reagindo, dentro do possível, em tempo real, a uma demanda da sociedade que está lá
usufruindo ou não dos serviços que deveriam estar disponíveis. Daí a importância de toda a sociedade também acompanhar e denunciar esses atos supostamente irregulares. Também a nossa ouvidoria, os canais de atendimento do tribunal. Nós temos uma transmissão ao vivo todas as sessões de julgamento pelo YouTube, no canal do TVT-CESP. Temos o nosso portal da transparência, então, com informações internas, com todos os relatórios das fiscalizações ordenadas estão lá. Sistema PSIS-PUSH, que eu já falei, e agora foi recentemente criado o Observatório do Futuro, que também vai produzir seus relatórios e disponibilizar ao cidadão sobre como está o acompanhamento e a evolução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos municípios do Estado de São Paulo. E, antes de finalizar, para evocar um pouco esse espírito de colaboração e para todos nós irmos mais felizes para o almoço, queria passar um videozinho rapidamente para vocês. Bom, na verdade, sei se alguns senhores já viu isso, na verdade é uma propaganda que nós adaptamos, mas, enfim, é um vídeo fofo para tratar de um tema que não é fofo, que é corrupção, mas a ideia que está por trás e que acho que foi bem simbolizada nessa animação é que os perigos estão aí, as ameaças, a nossa sobrevivência, muitas vezes, e que ações como essa que nós temos hoje, de parceria, de colaboração, de compartilhamento, né, e principalmente uma atuação séria, é o que vai nos ajudar a combater esses perigos, essas ameaças. Então, no espírito desse evento e também da nossa fala, que foi do micro para o macro, é que fica aqui o convite não só para as instituições cada vez mais se desenvolverem e trabalharem em cima do tema, mas toda a sociedade, né? Acho que nós só temos a nos beneficiar com isso. E, com isso, nós encerramos, agradecemos. Antes da gente sair para o almoço, obrigado, Manuela. Doutora Aline e doutora Ana Laura, se quiserem fazer algumas considerações, que acho que não teve tempo de fazer na abertura, né? Por favor, se puder levar o microfone. Tá aqui, tem aqui. Quer subir a mesa? Prefere? Posso falar daqui? Gostaria de agradecer imensamente o convite e receber essa ação do FOCOSP aqui nesta casa, que sempre trabalhou em parceria com o Ministério Público, e dizer que ficamos muito felizes com toda a programação temática, porque tudo que está sendo falado envolve realmente a apuração da corrupção eleitoral. E muito importante que os senhores apresentem tudo o que for possível para que nós possamos combater esse mal que realmente atenta contra a democracia brasileira. Gostaria de parabenizar a todos os organizadores e a todos os participantes
E muito obrigada. E também festejar os palestrantes, porque são todos especialistas e todos envolvidos nessa temática, não só eleitoral, mas de combate à corrupção. Muito obrigada. Obrigado. Retornamos às 14 horas. Obrigado. É só lembrando que será necessário fazer o registro da presença também no período da tarde. Um bom almoço a todos.